Gente, eu tava lendo um livro aqui e teve uma parte desse livro que, meu Deus, como foi uma mistura de sentimentos. Foi uma sensação de constrangimento, uma sensação de uma... Era uma sensação assim, como se eu estivesse recebendo uma clareza, mas ao mesmo tempo... Sabe quando você recebe uma clareza de algo, mas você também não quer fazer? Não sei se eu tô conseguindo explicar bem pra vocês. E eu falei assim, esse é um tema importante pra gente conversar. Esse é um tema importante da gente refletir sobre ele. Qual é o livro? É esse daqui, ó. Ganhei de um amigo. Deu pra mim e pro Pablo esse livro. Chama O Lugar Mais Seguro da Terra, de Larry Crabb. Ele fala sobre a comunhão da igreja. Ele fala sobre a importância da comunhão da igreja. E ele começa esse livro falando que ele estava em um lugar e nesse lugar era tipo uma casa de... Esqueci como é que fala. Tipo um asilo. E os idosos estavam sentados, enfileirados, um ao lado do outro. E eles não interagiam, eles não conversavam. E aquilo ali começou a gerar um discernimento espiritual nele. Em relação ao que é o corpo da igreja. Uma casa de repouso. Isso. Em relação ao que é o corpo da igreja e como nós agimos dentro do corpo da igreja. Mas essa parte que eu li ontem, ela me chamou muito a atenção porque ele traz o relato de um menininho que ele era um menininho especial. Ele não comia sozinho, ele não andava, ele não conversava, mas ele, quando as pessoas pegavam ele no colo, elas eram tomadas por uma alegria tão grande, porque ele foi abandonado pela mãe em um orfanato e quando as pessoas pegavam ele no colo, a vibração do corpo dele, ele vibrava de alegria e sorria, que não tinha uma pessoa que quando pegava ele no colo não se sentia tomado pelo amor que fluía através dele. E ele começa esse capítulo falando sobre isso, e a parte que me chamou a atenção foi realmente da gente refletir qual é o nosso papel no corpo da igreja. Qual é o meu papel, qual é o seu papel. É a gente pensar mais a fundo o que é amar uns aos outros. Porque Jesus nos deu esse mandamento. Ele falou, olha, amem a Deus acima de todas as coisas e amem ao seu próximo como a ti mesmo. E eu imagino que vocês já devem ter ouvido, se a gente para analisar essa parte, quando Jesus ame o seu próximo como a ti mesmo, Jesus está falando, você tem que se amar, você tem que se sentir amado, para que você possa transbordar desse amor para outra pessoa. A gente dá aquilo que a gente tem. Então, é importante que você se sinta amado para que você possa amar ao outro, né? Mas o que eu quero falar com vocês hoje é sobre a forma como nós amamos os outros. É a forma como nós nos interagimos com os outros. Então vamos lá, vamos seguir uma linha de raciocínio aqui. O que acontece?
quando a gente começa a conviver com as pessoas, a gente começa a sofrer algumas situações, e todo mundo é assim. Ele fala aqui, ó, todos nós, todos, sem exceção, em algum momento fomos feridos, em algum momento falhamos, em algum momento nos sentimos rejeitados, e essa rejeição gerou uma raiva dentro de nós, que às vezes você nem sabia que essa raiva estava aí dentro do seu coração, ou que essa mágoa estava aí dentro do seu coração. Isso é todo mundo, gente, em alguma fase da nossa vida. Em algum momento nós sofremos com a falta de benevolência das outras pessoas, com a falta de compaixão das outras pessoas. Em algum momento, a gente, com essa falta de benevolência, com essa falta de compaixão, você falou assim, não, ninguém nunca mais vai fazer isso comigo. Em algum momento, você sentiu o desdém das outras pessoas. Eu senti, todos sentimos. Em algum momento, nós fomos feridos pela crítica e nos sentimos sem valor. Em algum momento, nós nos escondemos debaixo da nossa arredia arrogância. E o que mais me tocou nesse texto foi que, a partir de então, a partir da nossa construção, mesmo porque tantas coisas acontecem na nossa infância, às vezes aconteceram dentro da sala de aula com os coleguinhas, em casa com os pais, com os amiguinhos da rua, com os parentes, com os familiares, às vezes com pessoas até estranhas, né, que nos fizeram, de alguma forma nos marcaram, que o desdém delas nos marcou, que a rejeição delas nos marcou. E o que é mais interessante é que quando a gente vai vivendo essas coisas, até mesmo de forma inconsciente, a gente se fecha. E quando você se fecha, você pensa assim, eu estou me protegendo para que ninguém mais me machuque, para que ninguém mais tenha acesso ao meu coração e me fira. E você, de forma, com uma ferocidade, você começa a proteger as suas mágoas. Nós começamos a proteger as nossas dores. Assim como uma leoa protege o seu filhotinho, a gente começa a proteger para que ninguém mais nos machuque, para que ninguém mais